Boa tarde, amigos. Donos da bola desta sexta-feira no ar com muitas informações e tá valendo o seu WhatsApp pelo 99224-1220, 99224-1220. Esta é a Band TV, canal 10 para todo o Rio Grande do Sul e também pelo band.com.br/RS. O nosso primeiro destaque vem da Arena. Lá está o Max com um convidado muito especial. Alô, Max. Daqui a pouquinho, direto do CT do Grêmio, com o Fernandinho. Vamos bater um papo? Claro, fiquem ligados. Vocês não podem perder. Valeu! Muito bem. Vamos agora à concentração do Internacional na distante Caruaru com o Matheus Dávila e o seu primeiro destaque. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, fala Meneghetti, muito boa tarde a todos. O Internacional que está chegando aqui em Caruaru, está encarando uma viagem aí de 120 quilômetros, 1h40 mais ou menos de ônibus. Os jogadores dormiram em Recife, estão se deslocando aqui para Caruaru, porque à tarde tem treinamento. E daqui a pouco tem entrevista coletiva do técnico Guto Ferreira aqui na concentração, Meneghetti. Matheus Ávila, Central Band do Esporte, Marcelo Salzano, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola. E nós começamos mostrando, ainda repercutindo a classificação do Grêmio para as quartas de final, na verdade, semifinal da Libertadores da América. É uma imagem da Grêmio TV que a gente pode ver aí na imagem do Luan pedindo desesperadamente para entrar na partida. Aí ele conversa ali com o técnico Renato Portaluppi, daí o Renato depois resolve, puxa, e agora ele vai entrar no campo para ajudar a equipe no jogo contra o Botafogo. Uma imagem que certamente chama muita atenção, muito legal, do Grêmio classificando as semifinais da Libertadores e o Luan muito enlouquecido, querendo entrar no gramado para o jogo contra o Botafogo. Meneghetti. Eu acho legal que tenha acontecido isso. Mostra o envolvimento do jogador, que queria jogar, minutos finais, está louco para jogar, está voltando de lesão, a ideia era ali que ele prendesse a bola, o que acabou nem acontecendo, ele não conseguiu nem ter essa oportunidade. E o Renato se sensibilizou. E eu acho que o líder, o gestor, o comandante, quem tem o comando, tem que ter também esse tipo de maleabilidade, tem que saber liderar o seu grupo. Talvez se o Luan não entrasse ali, ele pudesse, será que ele não confia em mim? Acho que eu estou voltando de lesão. Então, o comandante tem que confiar nos seus comandados, tem que liderar e tem que deixá-los motivados, entusiasmados. Esse é o papel do líder. E o Renato é líder, gente, é líder de vestiário e soube fazer isso sem nenhum prejuízo. Imagina se o Luan chega e faz o gol, faz o 2-0. Então, parabéns ao Renato e ao Luan também. O Renato, inclusive, apontou para a perna, né, mostrando a lesão do Luan. Acho que o Grêmio tem que aproveitar essa imagem e divulgar o máximo que puder, para tentar desarmar o espírito de alguns que consideram o Luan hoje um pipoqueiro. E esse foi o termo usado em rede social. Boa, Daniel. Não vão mascarar a verdade, dizendo que o Luan não está afim de jogar, está com a cabeça na Europa, a proposta não foi boa, gostaria de ter saído. Não, o jogador está afim, está envolvido e quis jogar. Então acho que o Grêmio tem que aproveitar e divulgar isso ao máximo. Olha, tu me lembrou um Ribeiro Neto. O Luan, na verdade, convence o Renato. Espera, tem tempo. Não sei se ele fala, não é 10 minutos, acho que ele não faltavam 10 minutos. Não, menos. Ele fez calma. Por isso que ele fala, a impressão que eu tenho é que ele fala de 10, mas acho que não é. E aí, olha lá, tá bom. Ele fez sinal para acalmar, ele abriu as mãos para acalmar. E aí, teu joelho, calma. Aí que eu achei que ele fazia 10, mas... Pareceu. Parecia 10, mas não é 10, porque não faltavam 10. 1-0, talvez o Paulinho tá botando pelo ponto 1-0, ou seja, score magro aí e tal. E aí é o seguinte, tem outro detalhe nisso aí que a gente não percebeu, né? Se o Luan entrasse, ele seria batedor de pênalti, né? Ou seja, o Luan, para corroborar o discurso do Daniel Oliveira, quis assumir a responsabilidade. Ele quis assumir a responsabilidade. É elogiável a postura do Luan e do comandante, agiu como líder, Renato Portaluppi. Vou assinar embaixo tudo que vocês falaram, agora me traz uma certa... Uma curiosidade, uma interrogação, na verdade. Interrogação. Esse é outro jornalista, não sou eu. Esse é outro jornalista. Mas o Grêmio, então, dedica a causa do seu... Uma das grandes causas, melhor assim, do seu decréscimo de produção no futebol coletivo, a ausência do Luan, correto? Sim, e a gente falou sobre isso várias vezes. O Renato falou sobre isso publicamente, inclusive. Muito bem. Aliás, o Renato não é do costume do Renato individualizar problemas. Tá? Agora, há 2 semanas, o Luan não estava no Grêmio. O Luan tinha sido vendido para o Spartak. Então ali o Grêmio já iria conviver com a ausência do Luan. Hoje nós sabemos
único responsável pela articulação do clube. Ok? Então, peraí um Tá, pouquinho. mas, Ribeiro, Como é que agora se diz que se sofre tanto pela sua ausência se o Grêmio estava abrindo mão dele? mas uma coisa não exclui a outra. O Grêmio precisava de dinheiro e se lamentava isso. Poxa, vamos abrir mão do Luan, toda a referência técnica e tudo mais, porque a gente precisa do dinheiro. Então não reclama agora. Uma coisa não exclui a outra. E lembra que a gente falava sobre quem vai fazer mais falta no time do Grêmio, Pedro Rocha ou Luan? Luan, não existe nenhum jogador no elenco do Grêmio igual o Luan. O Gaston Fernandes se aproximava, o Douglas, que está lesionado, se aproximava, o Miller Bolões, quem sabe. Não sobrou ninguém, nem o Lincoln poderia jogar ali. Não tem ninguém. Então, ou seja, Ribeiro, sem Luan, o Grêmio tem que se reinventar. Esse é não o ponto. consegue jogar Vamos igual. passar pro Daniel. Aqui tem comando e o comando é o Paulo Pires. Tá? Então, Daniel. Assim, o Meneghetti, poxa vida, eu tava... Grande Paulinho. Deixa que eu te ajudo, Não cara. precisa me ajudar. Eu só quero te dizer o seguinte, o Grêmio ficaria sem o Luan, mas teria Pedro Rocha. Então o Grêmio perdeu o Pedro Rocha, perdeu o Luan e perdeu todos os substitutos do Luan. Não é só pelo Luan. Não, o Grêmio já não então o contava com Grêmio eles. perderia o Luan, mas o Grêmio tinha no grupo jogadores para colocar no time. É a derrocada da tua tete furada. Olha só. Depois da classificação na Libertadores, o Grêmio promete focar no Campeonato Brasileiro. Agora, só resta saber se a promessa realmente será cumprida. Faltam 33 dias para as semifinais da Copa Libertadores da América. Agora esquece Barcelona, temos que pensar no Brasileirão. Pois é, antes dos jogos decisivos contra o Barcelona de Guayaquil, o Grêmio terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro. E fica a pergunta, ainda dá para buscar o título? Sim, se a gente tem chance ainda, por que não? Eu estava vendo a entrevista, os jogadores do Palmeiras têm 13 pontos, tem chance, tem esperança. E a gente que tem 10, não tem? A distância para o líder é de 10 pontos. Neste domingo, em Salvador, o tricolor gaúcho pega o Bahia. Já o Corinthians terá o clássico paulista diante do São Paulo no Morumbi. A gente tem totais condições ainda, apesar da distância do Corinthians, da gente encurtar essa distância, mas a gente tem que pensar jogo a jogo, não tem que pensar hoje em título porque ele está longe. Serão 6 jogos pela competição de pontos corridos até o duelo diante dos equatorianos. Entre eles, o confronto direto contra o Corinthians no dia 18 de outubro em São Paulo. Mas até lá, o Grêmio precisa estar vivo no torneio. A gente tem que pensar em vencer todos os jogos para daí, a partir do momento que encostar na pontuação, pensar em algo maior. A gente, em momento algum, abandonou o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que os times que vêm atrás também já encostaram um pouco mais na gente. E a gente precisa voltar a vencer, voltar a tentar diminuir essa distância para o Corinthians para a gente pensar em coisas maiores. A pausa de um mês na Libertadores também será importante para o Grêmio recuperar aquele futebol vistoso, de qualidade, apresentado ao longo da temporada. E para dar ritmo de jogo a Luan, que fez muita falta nas últimas partidas. No momento que você tem um jogador de criação no meio de campo, tudo facilita, porque no momento que os volantes pegam a bola, eles procuram quem? O jogador que faz o time jogar, o jogador que desequilibra, o jogador que sustenta o ataque, e a gente necessita desse meio. Então, o Luan, sem dúvida alguma, ele faz muita falta. Com o Luan em campo, em 2017, 41 jogos e aproveitamento de 73%. Com o provável retorno do camisa 7, o Grêmio espera voltar a ser o velho Grêmio que encantou o Brasil. Sem esquecer, é claro, da caça ao líder no Campeonato Brasileiro. Vocês acreditam que é prático isso? O Grêmio vai realmente se dedicar ao Campeonato Brasileiro? Não. É difícil de acreditar, eu tenho dificuldade. Até a primeira curva. Não, eu me desculpe. Só que a primeira curva já passou, filho. Não. Agora o Barcelona de Guayaquil, quando é que é? É em outubro? Final de outubro. Final de outubro. O Grêmio já vai nesse Então, jogo até botar lá, time o Grêmio reserva. vai jogando com time titular. O jogo contra o Bahia já não vale nada, vai botar time reserva. Vai voltar. Concentrar os titulares, relacionados aos titulares. Concentrou todos os Daqui a titulares. pouco nós vamos ver a informação do Max, hein? Tá, só deixa eu falar uma coisa pra vocês. O foco de vocês, desculpe. Tá? Acabou o brasileiro, gente. Desculpa. O foco de vocês está equivocado. Eu não queria fazer isso, mas eu sou qual é o obrigado foco? porque aqui eu conto as verdades. O que o Grêmio mais precisa nesse momento? Treinar o time. Boa. Sequência de jogo pro Luan. Opa, beleza. O que mais? Tem algo a agregar aí?
Então ele tem que jogar com os titulares. Substituto do Pedro Rocha. Não é por causa do Campeonato Brasileiro. Ele tem que fazer isso porque ele precisa reinventar o time do Grêmio para quando chegar lá no final de outubro e pegar o Barcelona de Guayaquil, estar com o time pronto de novo. Isso é verdade. Tem Então, razão, Ribeiro. Por favor, vejam pelo lado certo Assim, da ó, coisa. apenas treine o time no Campeonato Brasileiro. Não fale em ganhar o campeonato, porque quando teve perto não quis ganhar. Então não é agora que vai. Né? 10 pontos agora não recupera. O Grêmio joga sabendo o resultado de Corinthians, que joga às 11 horas da manhã contra o São Paulo. São Paulo. Não me lembro se esse jogo é no Morumbi. É no Morumbi. Passava com o Paulo Pires, é no Morumbi. 11 da manhã. É um jogo difícil, pro Corinthians, é difícil pro São Paulo também, claro que é. É um clássico, mas não é jogo assim, não. Esse aí o Corinthians vai fazer 3 pontos. Não. Aliás, o Corinthians está numa fasezinha bem difícil. É que os outros não vencem também, né? Esse problema, a diferença. Se houvesse um adversário mais qualificado, mais competitivo, tirava esse caneco das mãos do Corinthians. Mas aqui tirava do braço tá do Jô, tirava de tudo. O Santos não Mas quer. o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana, né? E agora é só Campeonato Brasileiro. O Grêmio está perdendo. É uma tese do Ribeiro, que é bom cair fora dessas competições e focar numa só, né? O Grêmio está perdendo, o Grêmio está perdendo e não sai do segundo lugar, vocês viram? Não é só o Corinthians que mantém a vantagem. O Grêmio também mantém o segundo lugar. O Corinthians perdeu, empatou e também continua na frente do Grêmio. Estava lendo na internet hoje, não sei qual foi o jornal lá de São Paulo que publicou a capa do caderno de esportes. O líder do brasileiro precisa se reinventar. Porque a gente está falando do Grêmio agora sem Luan, precisa se reinventar. Lá também é tratado, só que o Corinthians não perdeu ninguém. O Corinthians ficou previsível. Todo mundo já sabe como joga o Corinthians. Como o Grêmio. Mas o Grêmio perdeu o Luan. O Grêmio tem que se reinventar porque perdeu o Luan. Mas ia vender o Luan. Não, agora volta o Luan e aí ele vai ter agora é o Luan. Eu assim, ó, o Grêmio tá salvo pela Libertadores da América. Porque o Grêmio tem essa perspectiva de conquistar a competição. Agora, o que está acontecendo no futebol brasileiro hoje é uma vergonha. Por quê? Eu considero uma vergonha. Por quê? Um time modesto, líder da competição, tendo um aproveitamento além do normal, estando 10 pontos na frente de um, 13 na frente de outro e 15 na frente de outro. Eu acho que isso mostra uma certa desqualificação do futebol brasileiro. Claro, um vexame. Nós estamos aqui, na verdade, na Série A com a terceira divisão. Que a primeira está na Europa, a segunda está esparramada entre ali, países ainda europeus, mas de um segundo nível, né? Leste europeu. Leste europeu, Turquia, Portugal, Grécia, acho que dá para colocar Portugal e tem a China ainda. Tem a China. Então a segunda divisão está nesse país. A primeira está na Europa. Europa é que eu digo onde joga futebol de primeira qualidade. Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália. Tá bem. Depois está esparramado por outros países da Europa com o leste europeu, um pouco ali de Turquia, o Portugal, acho que dá para colocar aí. Emirados Árabes. Emirados Árabes. E aqui é a terceira divisão. É isso aí. E o Inter joga a quarta divisão. Exatamente. Para ver o nível da Série B. Qualidade é isso. A Série B, o Inter disputa é inqualificável. Inqualificável. Mas a Série A também... Mas era inqualificável há muito tempo, né? Não é de agora que ela é inqualificável. Mas essa aí tá... Mas olha o que é a Série A, então. A Série B é pior. Quer dizer que então tá tudo nivelado? Mas a Série A... Não é que tá nivelado, Ribeiro, é que os times estão jogando mal. Tem participação de telespectador no nosso WhatsApp, 992241220, 992241220, que a gente coloca no ar agora. Olá, boa tarde pessoal dos donos da bola. Vocês não acham que o Grêmio devia ir atrás de novas contratações para se qualificar melhor para a semifinal da Libertadores? Um abraço, Fábio de Juí. Opa. O Grêmio já fez as trocas que podia fazer, né? Não, pode fazer mais. Pode fazer 3, né? Não, mas o Grêmio já estaria definido, né? Se definiu, Sim. Com Jael, Patrick e Christian. Saem Bolanhos, Pedro Rocha e... Gata Fernandes? Ou já tinha saído o Gato? Já tinha saído, acho que é o Lincoln. Lincoln, É, o Lincoln. Mas dá tempo para contratar, portanto. O problema é achar jogador agora, né? Não tem. Para chegar e se adaptar, né? Não tem. Para trazer um jogador, daqui a pouco, lá saiu de um país que não tenha relação com a janela, do Oriente Médio, por exemplo, daqui a pouco pode vir. E aí? Um reserva de um grande clube ou um jogador de Série B. São as alternativas do Grêmio. Então não, né? Não precisa. O reserva de grande clube já trouxe o Christian. O Christian. O Paulo Vitor. Se o Grêmio tivesse vendido o Luan, o jogador poderia jogar naquela posição ali, ele está no Internacional hoje, né? Camilo. Não. Poderia jogar ali, né? Ele não é tão movediço assim, não é, mas ele tem qualidade. E a entrevista do Roberto Melo no final de semana ficou muito claro que o Internacional contratou o Camilo não para ser reserva do Sacha.
Para ser reserva do D'Alessandro. Ele disse, todo mundo nos cobrava que a gente não tinha uma reposição, que a gente teria que contratar um reserva. Nós só temos um jogador com condições para ser titular, que é o Camilo. E agora o Camilo se discute que para entrar lá no Sacha. As coisas elas vão mudando com o passar do tempo. Né? Antes o discurso era do Camilo para jogar ao lado do D'Alessandro. Sabe o que é isso, agora né? não é mais. O discurso muda é a questão. Aliás, eu estava pesquisando sobre o Barcelona de Guayaquil, a gente pode até preparar um material para o Donos, e a derrocada do Camilo no Botafogo começou contra o próprio Barcelona de Guayaquil. Ele perdeu um pênalti com 3 minutos do primeiro tempo, um jogo lá em Guayaquil. O goleiro pegou, o Bangueira pegou, que é o goleiro da seleção equatoriana. Ele perdeu depois um gol, tentou tocar de cobertura. Quando voltou, já virou reserva do Botafogo e... O Max Correia lá na Arena tem um convidado muito especial, o atacante Fernandinho. Vamos lá, Max. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Aqui à minha esquerda, Fernandinho. Mas ontem vocês insistiram que é para ele ficar pela direita. Eu vou pedir a gentileza, Fernandinho, para tu passar aqui para minha direita e começar com essa pergunta. Fernandinho na esquerda ou Fernandinho na direita? Caramba, velho. Pergunta difícil. Vocês têm que conversar com o Renato. Eu acho que só o Renato vai poder responder vocês da forma correta. Mas eu acho que independente da posição, o objetivo é o mesmo, é dar o melhor, ajudar a equipe e fazer o trabalho da forma perfeita. Fernandinho, ano passado tu jogou a temporada pelo Flamengo, esse ano tu voltou em um primeiro momento, tu estava com aquela peste de 12º jogador, tu foi te consolidando, hoje tu é considerado uma das peças-chaves, e não só isso, tem toda essa discussão sobre onde tu rende mais, não onde se rende menos, ou é ou não é titular. Como é que foi essa trajetória até este momento aqui? Teve algum momento mais complicado? Chegou a pensar em sair do Grêmio no começo da temporada? Como é que foi essa trajetória do Fernandinho, do Flamengo, para ser esse cara que é uma peça fundamental hoje? Cara, eu creio que tudo que tem acontecido na minha vida é permissão de Deus, né? E a gente acaba crescendo em meio às dificuldades. Eu acho que quando a gente passa por um momento difícil, a gente superando, a gente acaba crescendo, voltando mais forte. E eu me sinto muito bem preparado hoje para fazer esse trabalho que eu tenho feito, ajudar a equipe da forma que eu tenho ajudado. E eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, porque se eu não tivesse passado tudo que eu passei, eu não estaria me sentindo como eu estou hoje. Então eu me sinto muito bem, tenho me cuidado cada vez mais fisicamente, porque entendo que é importante e quero continuar ajudando a equipe do Grêmio, independente da posição, né? Lado esquerdo, lado direito. O objetivo é estar dentro de campo e poder dar o meu melhor. O Grêmio agora vai ter um pouquinho mais de um mês de exclusividade, pensar só no Campeonato Brasileiro, mas está a 10 pontos do líder Corinthians. Como é que vocês estão encarando esse período, esses 6 jogos? É um momento de preparação, de ficar pensando na Libertadores ou de mirar no Corinthians? Não, agora o foco é total no Brasileiro, até porque temos um jogo muito difícil nesse final de semana contra uma equipe que não é fácil, que sabe jogar, uma equipe bem montada. Mas nós sabemos da responsabilidade que nós temos e daquilo que temos que fazer dentro de campo. Nós temos, óbvio que não tem como esquecer um jogo da Libertadores daqui a um mês, porém o foco total agora é no Brasileiro e chegando mais próximo a gente para pensar na Libertadores. Hoje foi o time reserva que treinou aqui, os titulares deram uma volta no gramado. Já sabe se viaja, Fernandinho? Não, viajo sim. E tem se falado muito também da falta de efetividade do ataque. Bateu na trave no último jogo, né? Como é que vocês estão trabalhando isso? Tem uma pressão de ser o time mais vistoso, o ataque avassalador e ficar penando aí alguns jogos de jejum? Como é que se lida com isso? Olha, a gente... É óbvio que nós queremos fazer gol, sim, e queremos continuar sendo um ataque que marca gol em todas as partidas ou na maioria delas. Porém, isso não é uma coisa que venha tirar o nosso foco. Nós temos trabalhado, cada um da sua forma, do seu jeito. Nós sabemos, sim, da responsabilidade que nós temos, que nós carregamos. A última bateu na trave, mas uma hora vai entrar, nós temos que continuar trabalhando, continuar dando o nosso melhor e jogando da nossa forma, do nosso jeito, porque o Renato deu uma cara ao Grêmio. E é dessa forma que nós temos que encarar todos os jogos. Fernandinho, à minha direita, como a bancada do Donos gosta, muito obrigado pela atenção. Daqui a pouquinho eu volto com as informações do dia de hoje aqui no CT do Grêmio. É com vocês aí no estúdio. Legal, muito bom, Max. Obrigado ao Fernandinho por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo individual aí com o Max Correia. O Renato tem o mérito de ter recuperado esse jogador. Parabéns, palmas para ele, uma medalha.
Mas, Renato, não dá para insistir, Renato. Já está tentando 1, 2, 3 vezes, o jogador não rende do lado esquerdo. Durante um jogo, talvez, decorrência de uma partida, ele tem que jogar do lado direito, a perna trocada, aquilo que a gente já falou 100 vezes aqui. O Grêmio está perdendo tempo com essa posição, Felipe. E é fácil parar para pensar. Imagine você sendo canhoto. Joga pelo lado direito. Você tem a possibilidade de puxar para o lado esquerdo, que é a tua perna preferencial, e chutar de longa distância. Para quem não lembra, ele fez gol assim, inclusive, em Grenal. Isso para quem chuta, né? É o caso dele. Jogando pela esquerda, ele não tem como chutar gol. O que ele vai fazer? Levar para a linha de fundo e cruzar. Mas aí ele perde, era só botar o arroio, né? Só que... Ele perde o que o Ribeiro sempre falou do Pedro Rocha, o facão, a diagonal, o Fernandinho no lado esquerdo não consegue fazer. O Grêmio não teve sorte com as últimas contratações dele. O Arroio e Beto da Silva... Não, eu acho que o Fernandinho... É mais ou menos o que o Bayern de Munique fez com o Robin e com o Ribéry, que jogavam cruzados. Né? O jogador de perna direita jogando na esquerda e o canhoto jogando na direita. O Fernandinho é um jogador que bate muito bem na bola. E acho que ele fica muito limitado fazendo a jogada pelo lado esquerdo. Acho que o lance está mostrando aí. É a questão de dar o drible, de chegar e bater. São jogadores diferentes, tá? Mas o D'Alessandro gosta de jogar pela direita, aberto pela direita, por isso. Ele domina, puxa para a esquerda para centralizar. É o Fernandinho chuta, o D'Alessandro arma. E em seguida teremos muitas atrações, vamos falar do River Plate e também do Internacional, mas antes a mensagem sempre muito importante do Ribeiro Neto. Diga lá, Ribeiro. Atitudes valem mais, muito mais do que palavras. Você sabia disso, né? Por isso, adquira hoje mesmo o estimulante mais vendido no Brasil. Qual é? Ativa! Com o Ativo você está sempre na ativa. Ou seja, não perde pênalti, se classifica e no final é campeão, é ou não é, Luciana? Exatamente. É boa essa tua comparação porque é justamente o que as mulheres esperam dos homens. Claro. Então, não adianta só falar em dar aquele up na sua relação. Você tem mesmo é que demonstrar em atitudes, meu amigo. E com o Ativo, você vai estar motivado, com vontade para inovar entre quatro paredes e satisfazer a sua parceira. O Ativo, ele age por vários dias no organismo e não vicia. Pode ser usado por pessoas de qualquer idade, porque não altera a pressão sanguínea. Então, toma uma atitude, já que o final de semana está aí. Muita gente aproveitou o feriado e já botou o relacionamento em dia. Agora falta você. 0800 601 0700. 0800 601 0700. Aproveite a promotia da nossa central. Parcelinha a partir de 27,14. Primeiro pagamento, gente, só lá em novembro. Vai usar, comprovar que é bom e só depois paga. Claro. E tem desconto máximo, além da entrega grátis e sigilosa para todo o estado. Quem ligar nos próximos 10 minutos... Compra o Ativo, diz que está assistindo os donos da bola, vai receber um presente super especial na compra. Então, aproveita e liga lá. São 10 minutos, 0800 601 0700, o Ativo, para dar aquela aquecida aí no coração dos gaúchos, Ribeiro. Aqui, ó, vai com o Ativo que tu vai bem, tá? Ativa você, ativa sempre, digo sempre. 0800 601 0700, Meneghetti. Ribeiro se superando, né? O Dad Schneider inventou a palestra muda. Agora, a cantada muda eu não conhecia ainda. Parabéns, Ribeiro Neto. Vamos lá. O Internacional enfrenta o Náutico amanhã à tarde em Caruaru. Nos últimos anos, jogar contra um time da parte de baixo da tabela era um problema. Nesta temporada, a história mudou. Inter e América seguem a sua disputa particular pela liderança da Série B. Com a vitória dos mineiros na última terça-feira, o Colorado precisa vencer neste sábado para retomar o primeiro lugar. Nós temos que seguir trabalhando jogo a jogo, pé no chão, com muito respeito ao adversário, aos adversários, sejam eles qual forem, e buscar sempre crescimento. Mas antes de mirar o topo da tabela, o Internacional precisa se preocupar com quem vem de baixo. O Náutico, próximo adversário, ocupa a zona de rebaixamento. Mais do que isso, já foi lanterna. Hoje é o penúltimo colocado. Se bem que o retrospecto contra os clubes do Z4 é positivo. Contra o Goiás, hoje em 17º, o time de Guto Ferreira fez 3-0. Abaixo dele vem o Figueirense, de quem o Inter venceu os 2 jogos. Contra o ABC, que é o último, foram uma vitória fora de casa e um empate em Porto Alegre. Já o próprio Náutico levou 4-2 no Beira-Rio.
uma vantagem e tanto. Não vejo como vantagem, né? Apesar da dificuldade que vive a equipe do Náutico. E sim um jogo para a gente manter o foco, manter o alerta, né? Para não deixar dispersar isso, né? Porque não é porque eles estão lá embaixo que a gente vai entrar desconcentrado ou coisa e tal. A gente tem que manter o nosso foco, o nosso trabalho. E para Alemão é uma novidade. É ele quem assume a lateral direita, já que o titular Cláudio Vinck não se recuperou de uma pancada na coxa e sequer viajou para Pernambuco. O titular é o Cláudio, né? E a gente respeita. Infelizmente ele não vai poder estar em campo por uma pancada, uma lesão que dói. Mas me preparei também por essa oportunidade e espero corresponder ao máximo à altura. Para não ser surpreendido, é melhor estar atento a todos os lados. No lado direito, no lado de cima e principalmente no lado de baixo. Vamos à concentração do Internacional com o Matheus Dávila lá em Caruaru. Alô, Matheus. Alô, Meneghetti. O Inter que está chegando dentro de alguns minutos aqui na concentração, viu? E além de encarar esse Náutico aí que o Felipe Duarte citava na matéria, o Internacional vai encarar um gramado muito ruim do estádio Lacerdão. E essa até é uma pauta que está do lado do Náutico. Eu conversava nesta manhã com um setorista do Náutico aqui da Rádio Clube, e ele dizia que os jogadores estão reclamando demais da condição do gramado. E é nesse gramado que o Inter fará o seu treinamento hoje no final da tarde, treinamento com portões fechados para a imprensa. O técnico Guto Ferreira vai atender os jornalistas presentes aqui em Caruaru. Logo depois da chegada, que acontece em instantes, o time praticamente definido, viu? Saiu de Porto Alegre já estipulado pelo treinador. Com D'Alessandro fora, ficou em Porto Alegre, levou o terceiro cartão amarelo e o Felipe Gutierrez, o chileno, deve assumir esta titularidade. Na lateral direita, Cláudio Vinck voltou a sentir dores musculares. Lembrando, ele levou uma pancada no jogo contra o Figueirense sábado passado, foi tratado, participou no início da semana dos primeiros treinamentos, mas na quinta-feira acusou dores, por isso foi cortado da viagem. Alemão será o titular. Time do Inter para amanhã, 4h30 no estádio Lacerdão. Danilo Fernandes, na lateral direita Alemão, Hernando, Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Eduardo Sacha, Edenilson, Felipe Gutierrez e William Potker. O ataque é de Leandro Damião. Esse é o Colorado, que está chegando dentro de poucos minutos aqui na concentração. Encarou uma longa viagem, já fizemos contato inclusive há pouco com a assessoria de imprensa do Inter. Foram 120 quilômetros andados aí de Recife até aqui em Caruaru. Já estão na cidade e estão desembarcando dentro de poucos minutos aqui na concentração, Meneghetti, para a entrevista coletiva do técnico Guto Ferreira, viu? Legal. Grande abraço, bom trabalho aí em Caruaru amanhã nesse jogo importante, Internacional e Náutico, Matheus Dávila. Valeu para todos nós, grande abraço. O Camilo parece arquivado, né? Seria um jogo... Mas eu acho que ele botou essa escalação contra o Juventude. Tá, um jogo pegado, um clássico regional. Agora a gente contra o Náutico, que tá caindo pelas tabelas. Mas é jogo fora, gramado ruim. Ele optou pelo entrosamento já que existe. Mas E ele é coerente, né? O Inter jogou bem contra o Juventude. Pois é, aí eu queria falar. Deu resultado. Eu sei. Eu achava que não, mas deu resultado. Não, e outro, o Camilo tá voltando de lesão. Vai jogar num campo ruim. Isso vai prejudicar o jogo do Internacional e pode trazer uma nova lesão ao Camilo. Eu entendo de novo o Felipe Gutierrez. O Camilo, sinceramente, como é que tá a situação de contratação desse jogador aí? Como assim? Ele vai ficar... Ele fica, sim. Tá, esse jogador esse ano não vai jogar. Não tenho a menor dúvida que ele não joga. Acabou. Não vai aparecer no time. Vai renovar o contrato não do Inter, vai aparecer no time. O D'Alessandro vai renovar o contrato do Inter, então o Camilo vai jogar também, então. Claro que vai. Claro que vai. Não, eu acho que lá na frente ele pode... Óbvio, né? Os dirigentes nacionais são inteligentemente suficientes para renovar o contrato. Não, mas o Meneghetti vai reduzir salário? Não sei se tem que reduzir. O Internacional ficou dando discurso de que precisava de um jogador para atuar ao lado do D'Alessandro. Tem uma peça no meio de campo que o Internacional não tem, esse jogador para atuar ao lado do D'Alessandro. O Inter contratou o Camilo. Se tratar o Camilo como substituto do D'Alessandro, tá errado. Ele não é substituto. O D'Alessandro deu uma entrevista mas o Inter joga no 4-2-3-1. Que esquema tu quer que o Inter jogue, Daniel? Ele não é substituto do D'Alessandro. O D'Alessandro deu uma entrevista dizendo que não vai falar em renovação agora. Ele não quer falar sobre isso. No final do ano ele vai anunciar se renova ou não renova. E ele não quer falar sobre isso porque tem muita gente que chama ele de marqueteiro. Eu não sei quem foi que falou isso. Fala, Ribeiro. Que bom que o D'Alessandro está ciente das coisas, né? Não, ele sabe o que tu fala, sabe? Ele falou o que tu fala, ele não está ciente de nada. Ele sabe o que tu fala. Eu não sei quem foi. Ele é nosso telespectador, inteligente, um abraço ao Dali.
e sabe que tu tem algo, uma relação pessoal complicadíssima com ele, que ninguém sabe por quê, né? Essa tua ojeriza a um dos maiores jogadores da história do Internacional. Pelo contrário, eu tenho uma relação pessoal muito boa com o D'Alessandro. O respeito entre nós dois. Claro, ele mora... Eu não quero ser teu ele mora na casa dele, tu mora na tua casa, aliás, tu nunca fala com ele, a relação é boa. Vizinhos, tá? É verdade. São quase vizinhos. São quase vizinhos. Eu diria o seguinte, essa relação de não falar assim o dia todo salva alguns casamentos. 992241220 é o nosso WhatsApp, tem recado e a gente roda agora. Guto Ferreira já é um técnico afirmado no Internacional? Ou ainda tem que mostrar alguma coisa? Não é na Série B que vai se formar o técnico para o Inter o ano que vem? Perguntou sobre o Guto Ferreira, né? Eu acho que ele é um técnico que já está formado, mas não está consagrado. Que é diferente. Mas o Guto já tem uma trajetória longa. Mas ele merece vai elogios, ganhar né? o título agora, né? Tá, mas ele merece elogios. Poxa, ele chegou e achou uma mesa cheia de carta Vai ser campeão. esparramada. Ele tá fazendo um castelinho de baralho. Deixa o cara agora, ele vai continuar pro ano que vem. Isso me lembrou, Baralho. me lembrou o técnico que chegou, olhou aquela mesa cheia de cartas, não conseguiu organizar, pegou as cartas e jogou tudo pro O ano passado foi isso. Os caras chegavam no Beira-Rio, olhavam aquela mesa cheia de cartas, viravam a mesa. Ele vai ganhar o tudo que é título. lugar, não é só como técnico de futebol. Ele precisa de um título, ele vai ganhar agora. Vamos ao intervalo, que ainda tem Libertadores da América, que olha, tá muito emocionante. Tá muito. Vamos falar de Libertadores da América. Alô, Marcelo Salzano. Pois é, Meneghetti, o River Plate conseguiu ontem à noite que parecia impossível. Uma virada histórica após perder a partida de ida para o Jorge Wilstermann da Bolívia por 3-0. Ontem à noite, no Monumental de Nunes, completamente lotado, goleou os bolivianos por 8-0. Isso mesmo, 8-0 para cima do Jorge Wilstermann. 5 gols do Escoco, aquele mesmo que teve uma passagem apagada pelo Internacional, 2 do Pérez e 1 do Fernandes. Agora, com esta goleada histórica, o River enfrenta nas semifinais o Lanús, também da Argentina, mais um clássico. A primeira partida será no Estádio Monumental de Nunes e a segunda partida na casa do Lanús, Meneghetti. Foi impressionante esse jogo, né, Daniel Oliveira? Não, é impressionante também a postura defensiva, tá? Desse time do Jorge Wilstermann, que chamava atenção justamente por ser um time de uma marcação um pouco forte, né? O mais forte. O Alex Silva tá correndo a 15 por hora. Que é a zagueira do Jorge Wilstermann, aquele que era do São Paulo. O gol do Enzo Pérez, eu não sei, eu acho que é o próximo, que ele pega a bola na área dele, River Plate, corre o campo inteiro, ninguém chega perto dele, nem pra dar um pontapé no cara. Terceiro gol, que foi o segundo do Escoco. Não, foi o terceiro do Escoco, né? Que começou numa cobrança lateral, foi um vexame. É constrangedor. Pra quem joga videogame, parece que tava no easy, tava no fácil. É o modo mais fácil. Agora, impressionante, esse é um momento histórico, né? A primeira vez que a gente tá vendo um jogador com adrenalina. Escoco. Mas Esse é o gol aí, ó. Olha onde ele pega a bola. E ele tem uma hora que ele passa no meio de 2 zagueiros, aí ó, passa nos 2. E uma coisa Ninguém assim, para o cara. Em relação ao futebol, e o futebol brasileiro não tem isso. E por isso que eu também sou fã do futebol argentino. É com requinte de crueldade, sem dó nem piedade. Fez 8 e queria fazer mais. Não tem esse troço, vamos respeitar, tem que enfiar gol. Se tem capacidade para fazer gol, tem que fazer. Nós temos um trecho da entrevista coletiva do Ramiro e ele projetando uma final com o River Plate. Vamos acompanhar. Sem dúvidas que é uma equipe que tem um poderio muito forte na Libertadores e tem uma camiseta que pesa muito, tem uma tradição muito grande, então com certeza seria um grande adversário, talvez numa final de competição, mas como eu falei, a gente vai pensar agora somente no Barcelona, que é o nosso próximo adversário, e não tem muito como a gente escolher quem pegar em determinada fase da competição. É só a carne de pescoço. Pô, Ramiro, isso aí. Tá todo mundo projetando agora essa final, né? Então o River tem que passar pelo seu adversário, que é o Lanús. O Grêmio tem que passar pelo seu adversário, que é o que nos interessa. É a nossa aldeia aqui. Então não adianta o Grêmio ficar projetando o River Plate, que nem o Ribeiro Neto. Alô, Real Madrid, pois é o Kahneman, pega o Cristiano Ronaldo. Calma. O Grêmio tem que ganhar a Libertadores e depois de ganhar tem uma semifinal. Já tirou o Internacional e até Mineiro de fora da final do Mundial. Então o Grêmio vai jogar pela primeira vez o Mundial nesse modelo FIFA. Vai jogar esse modelo que tem um jogo antes. Quando o Grêmio enfrentou o Ajax e Hamburgo, a famosa Copa Toyota, não tinha isso. Então agora tem um jogo antes. E o Grêmio tem que, antes de pensar no River Plate, passar pelo Barcelona de Guayaquil, que não vai ser fácil.
O detalhe é o seguinte, eu não gosto de enfrentar a Argentina na final, eu tenho pavor de enfrentar a Argentina na final. Pois eu gosto. Porque eles jogam bem fora de casa. Assim, contra o River seria na Arena, né? A decisão na Arena. Assim, ó, sabe, tem um meme que faz assim, ó. Se não é para ser contra o River, nem quer ir para a final. Ah, tá. Vamos retornar ao CT Luiz Carvalho, lá no complexo da Arena. O Max Correia tem mais informações do Grêmio. Alô, Max. Nos deslocamos aqui para a área onde acontecem as entrevistas no CT Luiz Carvalho. O Everton conversou com a imprensa. A gente vai escutar um trechinho dessa entrevista daqui a pouco. Mas antes vamos falar sobre o treino, vamos falar sobre os titulares. No caso, a ausência deles, que ontem fizeram um trabalho na academia e hoje só correram em torno do gramado. Ou seja, um time de reservas vai enfrentar o Bahia no domingo. Mas isso não significa que não vão haver atrações para o torcedor gremista acompanhar com mais cuidado. A principal delas, Arroio, vai começar o seu primeiro jogo como titular. O equatoriano, uma das principais contratações aí na metade do ano, chegou, fraturou a face, ficou um bom tempo fora, começou a retornar nos últimos jogos e agora tem a oportunidade de tentar ficar 90 minutos mostrando serviço para o Renato. Quem também vai fazer a sua estreia, essa estreia para valer, ele não entrou em campo ainda, é o volante Christian, contratação emergencial que veio do Corinthians para suprir a ausência do Maicon, que só vai voltar a jogar no ano que vem. Vamos aos 11 homens de Renato para encarar o Bahia. Paulo Vitor, Leonardo, Bressan, Thierry, Marcelo Oliveira, Christian, Jailson, Patrick, Léo Moura, Arroio e Jael. O Patrick foi tópico da entrevista do Everton, aqui ele falou sobre essa novidade, um garoto, assim como ele, tentando ganhar o seu espaço no time do Grêmio. Vamos acompanhar. É um guri do bem, né? Guri bem brincalhão também, a gente tá sempre brincando ali com ele. A gente sabe da qualidade dele, eu acompanhava ele na base, não só ele como os jogadores. A gente fica feliz, né? Quando a gente vê um jogador assim que vem da base, assim como nós, fazendo uma carreira dessa. Eu espero que ele possa nos ajudar. Quem não viaja para a Bahia, Luan e Jeromel, por motivos óbvios, foram para o sacrifício diante do jogo contra o Botafogo, e o Marcelo Groy e o Lucas Barros, que serviu à seleção, também estava numa sequência bastante puxada, vai ser poupado. O Grêmio agora tem mais de um mês para focar só no Campeonato Brasileiro. São 6 jogos em sequência focado no Brasileiro. Então a expectativa é de que, diferente do que vai acontecer nesse jogo de domingo, os titulares entrem em campo na maioria desses 6 jogos. Eu volto a falar de Grêmio a partir das 10 para 7 da noite no Band Cidade. Bom trabalho para vocês. Excelente trabalho do Max Correia, lá no CT Luiz Carvalho, no complexo da Arena. Todas as informações do Grêmio, e antes mostramos um bate-papo com o atacante Fernandinho. O Salzano, o São Lourenço demitiu o Diego Aguirre, é isso? Exatamente, meu caro Meneghetti. Após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores da América para o Lanús, o São Lourenço demitiu nesta manhã o técnico Diego Aguirre. Até o São Lourenço havia vencido a primeira partida por 2-0. Ontem o Lanús devolveu esse placar e nos pênaltis o Lanús acabou vencendo por 4-3, eliminando o São Lourenço, que foi campeão em 2014 da competição continental. Portanto, Diego Aguirre, que passou pelo Inter, demitido do São Lourenço nesta manhã, Meneghetti. Continuo achando que é um bom treinador de futebol, viu? Sim, claro que é. Ganha tudo por onde passa. É impressionante. Mas, cara, achando que é um bom treinador. O futebol é maluco, né? O São Lourenço foi eliminado nos pênaltis. Se o São Lourenço tivesse passado, o Diego Aguirre estava empregado. Exatamente. Aí, como foi eliminado nos pênaltis, aí o Diego Aguirre não serve. Futebol é maluco. Não é maluco, não. Quando você monta uma pizzaria de rodízio num clube de futebol, dá nisso. Sabe qual é o destaque do jornal Olé da Argentina hoje? A demora do Diego Aguirre a mudar o time. É verdade. O Renato abriu a pizzaria aqui, tu não fez uma crítica. Voltaremos segunda-feira ao 12h30. Vem aí Regina Lima, o que nos traz de atrações hoje. Regina, boa tarde.